Oi, pessoal, bem-vindos. Janones novamente causando sensação na internet. Essa semana o PT anunciou um programa de organização da militância chamado Porta-Vozes do Lula. Foi anunciado pelo Boulos também. E o Janones estava num evento do PT recentemente, explicando, como se fosse um workshop, explicando para os militantes que estavam presentes como combater os adversários nas redes sociais. E o que ele está ensinando, em grande medida, é como mentir nas redes, como fazer fake news, desinformação. Embora, na cabeça dele, isso não seja desinformação. Ele deu alguns exemplos, um foi do Bebiano, que ele achou umas fotos do Bebiano com o Bolsonaro, e que as fotos não tinham nada de comprometedoras, mas ele disse que anunciou para a internet que estava com fotos e que ia revelar e tal, e que as pessoas suspeitaram que eram fotos comprometedoras, e no final não era nada disso. Um exemplo mais grave, mais claro de desinformação, de que é mentira, embora ele diga que não é mentira, é o caso que ele conta em que ele pegou uma foto do Collor com o Jair Bolsonaro e mandou imprimir como se fosse uma fotografia normal e divulgar na internet com mensagens dizendo que o Bolsonaro, se eleito, poderá ter o Collor como ministro. E ele diz que isso não é desinformação, não é mentira, porque ele colocou isso como uma hipótese, e ele diz que legalmente o Collor poderia ser, nomeado, não estava inelegível, não estava impedido, e portanto isso não é mentira. Vamos ver o que o Janones disse e a gente volta em seguida para o comentário. Para mim, acha aí no Google as imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor, imprime colorido para aparecer foto. Me entregaram em 5 minutos, eu abri uma live, falei, urgente, consegui aqui exclusiva as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, tá aqui as fotos, e se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear o Collor ministro. E poderia mesmo, não tem nada que impediu. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado. Então não era uma mentira. O caso deles é uma mentira, porque eles não falaram que poderia nomear. O pessoal acha graça, né? Agora, ele acha que isso não é mentira porque ele colocou como uma condição. Imagina que eu dissesse alguma coisa como: o Janones pode estar fazendo rachadinha no gabinete dele. É uma hipótese, eu não estou dizendo que ele está fazendo isso, é a mesma estrutura lógica. Ele argumenta que só porque isso é uma hipótese, isso não é uma mentira, porque ele está valendo apenas o aspecto formal, lógico formal, da construção da sentença ou do texto que ele fez. E agora, a intenção é parte do conteúdo, especialmente quando o sujeito expressamente diz que ele fez o conteúdo baseado em coisas que sequer eram rumores, ele inventou o rumor. Isso é uma mentira, isso é desinformação, isso não é hipótese. Eu falei o exemplo do Janones apenas porque ele é o sujeito que está dizendo isso, eu usei o exemplo dele. Eu não sei se ele está fazendo rachadinho, eu até acho que não, porque recentemente ele foi condenado, teve um problema com isso, eu acho que o cara não ia se meter nesse negócio de novo. Agora, se eu usar o mesmo argumento lógico formal dele, dizendo que porque eu tratei como uma hipótese, eu posso ficar dizendo isso aos quatro ventos, porque e portanto não é mentira? Não, se eu começar a ficar falando coisas com essa estrutura, tentando apresentar fatos hipotéticos, associar a ele ou qualquer pessoa algum fato, alguma hipótese como fato, induzindo ao público a acreditar que aquilo é um rumor baseado em algum tipo de fato, de informação privilegiada, de acesso que ele teve, de conversas, porque é isso que está implícito na divulgação do conteúdo. Não é só um conteúdo sem qualquer sentido fático, é um conteúdo deliberadamente construído para induzir as pessoas a concluírem que existe alguma coisa sendo planejada, no caso aí pelo Jair Bolsonaro com o Collor, no caso qualquer outro. Isso é mentira, isso é desinformação. Eu acho até que o Janones sinceramente acredita que não é. Assim como o Vorcaro, recentemente saiu uma reportagem na imprensa dizendo que o Vorcaro está relutando em denunciar as pessoas porque ele acha que o que ele fez não é errado, que é a parte é a regra do jogo. Então, o cara talvez esteja honestamente convencido de que ele está tudo certo, não fez nada de errado. Tudo bem, o cara pode estar convencido disso. Agora, no caso, voltando para o Janones, cara, eu vou botar o link para essa reportagem aqui, só para não ficar no vazio, né? Agora, no caso do Janones, obviamente, o que ele está ensinando ali àquela plateia, o pessoal aplaudindo, rindo, achando graça, que provavelmente vão replicar isso agora, não todos, mas alguns devem ter se convencido, se já não fazem, né? Isso é desinformação, isso poderia, se fosse outra pessoa, porque o Janones parece que tem uma certa imunidade, mas se fosse outra pessoa, especialmente do outro lado,
talvez estivesse agora em Maus Lençóis, estivesse aí caído num inquérito, porque isso é fake news, não é outra coisa. Agora, que o cara acredite nisso, isso é um problema peculiar dele. E agora que as pessoas usem isso como autorização, inclusive o slogan dele era "Janones eu autorizo", uns anos atrás, né. Que as pessoas usem isso como autorização ou endosso para, montar histórias falsas, que é o que ele propôs ali, é o exemplo que ele deu, montar histórias falsas, hipóteses aleatórias sobre que vão causar danos a terceiros. E tratar isso como não mentira, como não sendo mentira só porque é uma hipótese, não, o contexto em que ele apresenta a hipótese também é parte da mensagem. A mensagem dele é uma mensagem de desinformação para induzir o espectador, a audiência incauta, que não tem o contexto, a acreditar que aquilo está sendo planejado ou que pode de fato acontecer, que aquilo é uma hipótese plausível e não só uma hipótese em abstrato. Então, é desinformação. E o sujeito tem que cair a ficha de que é isso, não é outra coisa. Um abraço, até a próxima.